Boa noite, meus queridos. Olha, mais uma terça-feira estamos juntos, né? Para glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é mais uma semana, isso é graça, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu mais uma semana, né? Estamos juntos mais uma semana, iniciando mais uma semana pela misericórdia do nosso Deus. Então nós vamos orar agora, falar com o Papai do Céu. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos falar com o nosso Papai do Céu, o nosso único Pai que está nos céus. Ele é o único Deus. Pai querido, entramos na Tua presença, Senhor, colocando já diante do Teu trono de graça os meus arrependimentos, Senhor, que Tu possas assim me perdoar, Pai, que o sangue de Jesus possa me lavar, me purificar, ó Pai, que eu possa estar apto, Pai, para ser usado pelo Teu Santo Espírito, para a transmissão da Tua palavra, Pai, que vidas sejam alcançadas através do Teu poderoso e Santo Espírito, Pai. Exaltado seja o Seu nome, Pai, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Agora eu peço, Senhor, a direção do culto que estamos prestando. Ó Pai, que Tu manifeste o Seu poder em cada palavra, em cada coisa que seja feita, tudo que for feito aqui. Ó Pai, que tenha unicamente a Tua direção, a Tua mão em tudo, Senhor, porque é Seu, é tudo para o Senhor. Seja conosco, é isso que eu te peço, desde já lhe agradeço e faço em nome de Jesus. Bom, queridos, essa noite nós vamos refletir sobre o tema Sua vida tem alegria duradoura? Sua vida tem alegria duradoura? É um momento muito bom da gente refletir sobre isso. Não agora, não só essa semana ou esses dias, não. Todos os dias, né? A gente pensar, a gente tem algum tipo de... A nossa vida tem alegria duradoura, né? Nós temos motivos de alegria, né? Motivos de alegria há, mas a alegria duradoura não há, né? Para alguns ela realmente não há, né? Então nós vamos descobrir o que é alegria duradoura. Primeiro nós vamos meditar no texto que está em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias acrescentou: podem ir, comam bem, bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Olha que coisa linda, né? Neemias falando. Boa noite, Miguel Cardoso. Neemias aqui motivando o povo depois de toda uma jornada, né, da construção dos muros, ele ali incentivando o povo, dando a certeza que o Senhor é a nossa força, né? E eu queria explicar porque falar sobre alegria, né, nós precisamos que a ciência fale um pouquinho. Não que a ciência seja uma divergência, seja uma inimiga, mas lógico que é importante, né, a gente dar uma noção do que a ciência traz. Lógico, eu não fui a fundo, né? Deusa, boa noite, querida, Deus te abençoe. Eu não fui a fundo nessa, porque é um assunto complexo, né, que tem várias variantes. Roberto Isidoro, boa noite. Várias coisas que precisavam ser explicitado aqui. E muitos de vocês, como até eu, algumas coisas eu não entenderia. E teria que pesquisar muito para explicar para vocês. Né? Mas até aqui tudo bem, eu entendo numa boa, não tem como não explicar. Né? Tem a química da alegria, que a ciência fala. Né? É um quarteto de felicidade, que consiste em neurotransmissores liberados por essas áreas: dopamina, prazer e recompensa. Então a dopamina, ela causa prazer e recompensa, né? Serotonina,
ela é serotonina. Ela causa bem-estar, estabilidade de humor. Toda vez que seu humor estiver em cima, porque a serotonina está em alta, né? Endorfina é alívio de dor, prazer, liberdade ao rir ou exercitar, entendeu? Então, nós temos aqui a oxitocina, é um vínculo social e afeto, serve para vínculo social e afeto. Esse nosso relacionamento interpessoal, afeto, carinho, isso tudo que causa alegria. São coisas que são causadas alegria, entende? Aí, em suma, a alegria é um resultado da interação entre essas estruturas profundas, límbicas e o córtex cerebral, impulsionada pelos neurotransmissores mencionados acima. Então, a ciência diz isso, resumindo bem, uma síntese bem pequenininha, o que a ciência fala sobre alegria dentro do nosso cérebro é que traz isso para o nosso corpo, para nossas células, é a alegria. Vem desses transmissores, não só isso, mas tem outras coisas que explicam isso também, tá? Mas vamos ficar por aqui, né? Eu queria mostrar que dentro da ciência, a ciência fala do corpo humano, da questão humana, né? Por isso que eu li isso daqui, tá? Ela fala da questão humana, mas nós estamos falando aqui da questão espiritual, porque a questão humana nunca vai te proporcionar alegria duradoura, mas Jesus causa, lógico, alegria duradoura. E nós vamos entender isso um pouquinho mais, né? Neemias já falou ali, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala a sua força, né? Que ele está falando para o povo, né? Ele destaca que a verdadeira força para enfrentar desafios não vem de circunstâncias favoráveis, tipo, não vem de coisas boas só, né? Mas a alegria de Deus proporciona, servindo como uma arma espiritual e fonte de sustentação. É aquilo que te dá estímulo e você tem alegria, porque o Senhor te dá força para você ter essa alegria, né? A sua vida tem alegria? Um mundo cheio de problemas, sofrimento, estresse. Essa é uma pergunta difícil. Como vocação, pode ter uma vida alegre. Quando tudo está desmoronando, você pode ter uma vida alegre quando tudo está desmoronando? É meio difícil. Para algumas pessoas, isso é muito difícil. Mas para quem tem Jesus, isso é muito simples. Mas tem pessoas que têm Jesus que fraquejam numa hora dessa. Não é fácil. Nós somos humanos, né? Aqui a explicação da ciência mostra bem a questão humana, né? Nós somos humanos. Humanos e carecemos de coisas que são da nossa fisiologia, né? Do nosso corpo, do nosso mecanismo, dos nossos órgãos, do cérebro, né? O comando central, né? Que é o cérebro, né? E isso acaba, às vezes, dificultando essa situação quando a gente está atravessando dificuldades, né? Como vocação, pode ter uma vida alegre. Quanto tudo que está desmoronando, você pode, como uma vocação, ter tudo, mas está tudo desmoronando. Mas a palavra oferece uma alegria forte, que supera as tristezas da vida. Sabe? A palavra nos dá isso. O Espírito Santo nos move nesse sentido. Os israelitas estavam tristes. Todo o povo tinha se reunido para ouvir as Escrituras e os sacerdotes tinham explicado tudo o que estava escrito na palavra de Deus. E agora eles estavam plenamente conscientes de seus pecados. Estavam tristes porque tudo o que tinham feito, o pecado tinha levado à destruição de Jerusalém e ao exílio dos israelitas na Babilônia.
Então veja que eles tiveram consciência do pecado. Houve um arrependimento. Por isso Deus deu essa palavra a Neemias. Comam bem. E ainda tem uma coisa que nos mostra ali, que eu não queria me prender muito, por isso que eu não parei no versículo, para olhar ali no versículo 10, uma parte dele, né, a parte, se eu não me engano, a parte B, né, do versículo, que fala: repartam tudo com os outros. Então é uma questão que não é só ter força, mas é você compartilhar o amor, compartilhar as benécias que você recebeu e ter consciência que o erro foi seu, você colheu as consequências. Tudo aquilo que o povo estava sofrendo, eles estavam colhendo as consequências dos seus erros. Entende? Não era nada novo para eles, né? Então, ver toda uma alegria como nós estamos vendo essa semana, né? Nesses últimos 15 dias, talvez, que está tendo essas festas populares, né? Eu vejo o seguinte, irmãos, Deus deu livre-arbítrio para todas as pessoas. Então, quem somos nós para julgar essas pessoas? Nós precisamos orar por elas, porque muitos de nós lá já estiveram por ignorância, e estavam lá e praticavam as mesmas coisas, entendeu? Então eu acho que hoje você criticar essas pessoas é hipocrisia, porque você esquece de quem você já foi, entende? Então eu acho que você tem que olhar com muito amor para essas pessoas e clamar a Deus, que Deus abra seus olhos. Na verdade, eles estão ali para extravasar. Eu já trabalhei várias vezes em pacto de carnaval. E a pior coisa, quando a pessoa entra, uma coisa é ali na concentração. Entendeu? Na concentração a pessoa tá nervosa, tá delirando de alegria e tá... Mas sabe, na dispersação, no final, é terrível. Tem pessoas já que é como o mundo tivesse acabado. Porque não sobrou mais nada, acabou, agora acabou. Entende? Por isso que tem pessoas que desfilam em várias escolas, para ver se a alegria continua. Algumas pessoas terminam dali e querem até se matar. Quantas vezes pegamos pessoas ali nesse estado? Entende? Então eu acredito que a gente precisa mais do que nunca ter empatia com as pessoas, ter compaixão dessas pessoas, ao invés de julgar. Entende? Porque Neemias não julgou, Neemias abençoou. O que você está falando aí? Nesta época demoníaca, estou deprimido, angustiado, com medo, peço oração. Meu amado, não fique nem angustiado e nem deprimido, porque o Senhor é a tua força. Eu não sei se você nasceu no lar evangélico ou não, porque muitos nasceram no lar evangélico e acabaram uma época escapulindo para essas coisas. Entendeu? Então, eu acho que muitos já sabem como isso é. É perigoso, é terrível, o mal usa de todas as artimanhas para destruir, levar quantos ele puder. É verdade, mas se você crer no Senhor, o Senhor é a tua força. E o Senhor vai guardar os seus, vai guardar a sua família, tanto a você quanto a sua família. Agora, não deve se angustiar, você deve se preocupar com essas pessoas que não têm Jesus. E não criticar essas pessoas que estão aí seminuas, irmãos, isso faz parte. O mundo jaz no maligno, então não tem novidade nenhuma pra gente. Agora, eu acho que ficar vendo nas pessoas demônios, em vez de ver seres humanos, pessoas que Deus ama, que Deus não quer perder, é isso que nós temos que ver, ao invés de demonizar essas pessoas. Porque essas pessoas estão ali acreditando em algo da qual ela teve uma cultura nesse sentido. Ela se sente bem, como eu disse, é o único momento que ela tem alegria na vida dela.
Algumas atravessaram inúmeras decepções no ano passado e no início desse ano, e esse momento é um momento de alegria para ela. Sabe? Então, poxa, vamos ter misericórdia. Como Deus nos olha? Será que Deus nos olha da forma que a gente olha as pessoas? Vamos ter misericórdia dessas pessoas, gente. Sabe? Elas estão apenas extravasando a alegria delas. Agora, é uma alegria temporária? Sim, é uma alegria muito passageira. Mas é o que elas têm, queridos. Nós temos Jesus, nós temos que apresentar Jesus para elas. Elas não têm, elas têm essa alegria. É a alegria da ciência. Entende? Esse é o problema. Mas Neemias, líder do povo, tinha outra perspectiva, essa perspectiva. Nós temos que ter outra perspectiva, irmãos. Deus estava trazendo o seu povo de volta a Israel. E agora estavam reconstruindo a cidade de Jerusalém. E eles estavam recebendo uma nova oportunidade. Deus estava transformando a situação e construindo um povo dedicado a Ele, que conhecia a sua palavra. Esse não era um dia de tristeza pelo passado, mas de alegria pelo futuro. As circunstâncias da vida podem ser difíceis, sem esperança em vista, mas Deus está no controle. Para quem ama Jesus, há sempre uma esperança para o futuro. Lembre-se, a verdadeira alegria está em Deus. É isso, meus queridos. A verdadeira alegria está em Deus. Então quem tem o Senhor Jesus não pode se preocupar com essas coisas. Entende? Isso não é uma preocupação. Isso é um desafio para nós. Nós precisamos ganhar essas almas para Jesus. Então eu peço aos irmãos que tenham essa consciência, que pense sobre isso. Entende? Porque é muito importante a gente ter uma nova perspectiva sobre o assunto. Entende? É uma coisa muito importante, queridos, entender, né, essa festa popular. Essa festa popular gera milhões de empregos e movimenta a economia, gera empregos, gera riquezas. Então a gente tem que ver por todos os ângulos. É do mal, uma coisa. Sim, mas tudo é do mal. Estamos vendo aí várias coisas, e empresas, bancos, é tudo do mal. Entendeu? É tudo do mal. Entendeu? Votamos em pessoas e é tudo do mal. Entendeu? Então, poxa vida, a gente sabe que tudo é do mal. Mas nós somos do bem. Nós temos Jesus. O Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ponha isso na sua mente, queridos. Não demonize aquilo que é projeto de Deus, é plano de Deus. Porque o ser humano pertence a Deus, foi Deus que deu vida a ele. Como você vai demonizar uma coisa que Deus criou? Quando ele partir dessa para uma outra vida sem Jesus, aí é outro papo, né? Mas por hora, enquanto a vida, há esperança. Então nós temos que lutar por essas pessoas, né? As circunstâncias da vida podem ser difíceis, sem esperança em vista, mas Deus está no controle. Para quem ama Jesus, há sempre esperança para o futuro. Lembre-se, a verdadeira alegria está em Deus. Essa é a verdadeira alegria. O tempo de abandonar a tristeza, os israelitas, sabe, tem um tempo para você abandonar a tristeza, irmão. Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu não posso ter tristeza. Alguns momentos sim, mas não posso viver na tristeza. Os israelitas tinham muitas razões para estarem tristes, mas chegou a hora quando deveriam deixar a tristeza para trás. O dia em que ouviram a palavra de Deus
foi um dia de bênção e não de maldição. Por isso, podiam se alegrar. A alegria da salvação supera a tristeza pelo pecado. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, né? A alegria da salvação supera a tristeza do pecado. Quando eu pensei isso, Deus me deu um maná, né? Porque é exatamente isso, irmãos. Sabe, a alegria da salvação supera a tristeza do pecado. O pecado vai para o espaço quando você se depara com Jesus Cristo. Porque você se arrepende dos seus pecados, o sangue dele nos purifica de todo mal, estamos aptos para adorar. Então o pecado foi por água abaixo. Entende? E depois disso nos arrependemos e o pecado vai por água abaixo. Então, o que precisamos, queridos, é ter noção que não há motivos para tristeza. Não há motivo para preocupação. A não ser de você se arrepender dos seus pecados. A não ser de você não errar. Entende? Essa é a nossa preocupação. Agora, isso não pode causar tristeza para você. Porque se você errar, você tem como se arrepender. E vai receber o perdão. Então não tem o porquê ter tristeza. Sabe? Perdas. Não, perdas são difíceis. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele nos dá força para passar por esses momentos. Então, poxa, eu acho isso incrível, sabe? Saber que o Senhor nos dá força para isso. Todos nós passamos por tempo de tristeza e dor. Mas em Jesus, esses tempos não duram para sempre. Chega a hora quando temos que decidir e colocar os nossos olhos em Jesus. Quando fazemos isso, encontramos a alegria de Deus, que é a mais poderosa de todas as circunstâncias da vida. Quando comparamos os problemas da vida com aquilo que Jesus fez por nós, descobrimos que a alegria da salvação e da vida eterna supera toda a tristeza. Mas quando estamos tristes, podemos ter confiança que a alegria de Deus preenche os nossos corações e nos faz nos fortalecer. E ninguém poderá permanentemente tirar essa alegria de nós. A alegria compartilhada, quando precisamos compartilhar a alegria, irmãos. A alegria do Senhor não apenas nos fortalece, mas também nos une. A alegria nos une. Essa é uma alegria que não pode ser guardada só para nós. Precisa ser compartilhada. Assim como os israelitas foram instruídos a festejar, partilhar os que tinham um com os outros, nós também podemos espalhar a alegria de Deus entre as pessoas que conhecemos. É isso aí, é falar de Jesus, é essa alegria que você tem, é essa força que você tem através da alegria, que é a nossa força. É isso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. A alegria do Senhor do Senhor nos desafia a amar o nosso próximo, levar o Evangelho a mais pessoas, quando somos motivados por um coração alegre em Jesus. Somos fortes e temos poder para multiplicar a alegria em nossa comunidade. Olhe para Jesus. Encontre a verdadeira alegria que pode mudar a tua vida e contagiar quem está à sua vida. Olhe para Jesus, irmãos. Ele é a nossa força. Ele nos proporciona alegria e nos proporciona força. Olhe para Jesus e tudo será transformado. Todo obstáculo vai cair em nome dele. Olhe para Jesus, irmãos. Não olhe para os obstáculos. Não olhe para a dificuldade. Sabe, olhe para Jesus. Ninguém mais pode resolver os problemas da nossa vida desde o momento que nós permitimos que Ele entre,
É Ele que nos vai nos dar a direção para chegarmos à solução das dificuldades que temos na vida, que temos no nosso estado, que temos no Brasil, que temos no mundo. É só Jesus, irmãos, mas ninguém pode fazer isso. É só Jesus. Irmãos, eu vou pregar Jesus até o sopro da vida sair de mim. E vou combater de forma veemente pessoas que pregam o ser humano, que vê poder no ser humano, que vê poder na sua própria força, que acredita na sua própria força. Eu vou pregar Jesus para essas pessoas, porque essas pessoas precisam se humilhar diante de Jesus e ter consciência que elas não são nada. Sabe, homem nenhum tem poder para mudar nada. Se ele não pode mudar nada na vida dele, como ele vai mudar na sua, na minha? É isso que precisamos entender, irmãos, para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, se aproprie da alegria do Senhor e deixe que a força dele inunde o teu ser. Tá, querido? Que Deus abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado, uma semana abençoada. Estamos na terça-feira ainda, dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval. Irmãos, ore por essas pessoas, ao invés de demonizá-las. Ore por elas. Elas carecem de oração. Elas estão no plano de Deus. Deus não quer perder ninguém. Vamos orar por essas pessoas. Que Deus abençoe.